Bom, vamos lá. Hoje não tem atributo, certo? Hoje não tem um atributo, tem todos. E tem também qual é a nossa resposta a eles. É como se fosse uma revisão antes da prova, mas a gente precisa considerar também, precisa lembrar que a nossa prova é todos os dias, certo? Então, se por acaso você chegou por aqui depois, não está acompanhando isso assim desde o primeiro dia, chegou de repente no quinto, no sétimo, no décimo quarto dia, hoje talvez você consiga ter uma ideia de entender o que passou e assim acessar os outros episódios que vão ficar permanentemente disponíveis, tanto no IGTV quanto no Spotify. Exatamente. É mania de professora, a gente vai revisar o conteúdo. Bom, para quem não sabe, o motivo de tudo isso ter começado, se você não está aqui desde o primeiro dia, o motivo de tudo isso começar é o medo, ou foi o medo do coronavírus. Não sei quem estava aqui desde a primeira, mas a pergunta era, a gente deve ou não deve ter medo do coronavírus? E foi inspirado num vídeo do Paul Tripp que eu recebi, que depois inclusive foi traduzido para o português, o texto circulou por aí em geral, e a conclusão foi que sim, que a gente deve ter medo, nós devemos temer, porque o medo gera em nós uma resposta apropriada, em que a gente avalia as situações e a gente age com sabedoria. Mas a gente não pode deixar que o medo nos domine. Quando a gente deixa o medo nos dominar, a gente fica paralisado, não sabe como agir e esquecemos que nós temos um Deus maravilhoso, incomparável e um Deus que está no controle de todas as coisas, que não perdeu o controle do que está acontecendo no país e no mundo. Ele está no controle. Como que a gente combate, então, esse medo ruim, o medo que paralisa e o medo que nos controla? Conhecendo e aprendendo mais sobre quem Deus é. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só podemos temê-lo e ter a resposta apropriada, então, de adoração, de reverência, dependência e confiança, quando a gente busca conhecer quem Ele é. E daí a série de lives Deus Incomparável, falando sobre quem Ele é, para que a gente possa conhecê-lo melhor. Nós entendemos que existem atributos, que são características inerentes a Deus, que podem pertencer a duas categorias diferentes, chamadas pelos teólogos de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que só pertencem a Deus e que nós não conseguimos imitar. Quando a gente tenta, a gente falha miseravelmente. E a gente mostra, na nossa tentativa de imitar a Deus naquilo que só Ele pode ser, que na verdade a gente está tentando competir com Ele e não espelhar a sua glória. Os atributos incomunicáveis que a gente viu foram: Deus é infinito, incompreensível, autoexistente, autossuficiente, eterno, imutável, onipresente, onisciente, onipotente e soberano. Foram 10 dessa categoria. Os comunicáveis, por outro lado, são aqueles que nós fomos ordenados a imitar, porque fazendo assim, nós espelhamos a glória de Deus. Vimos também como é curioso a tendência que a gente tem de querer desejar com muito mais afinco os atributos incomunicáveis do que os comunicáveis. Mas Deus, na sua infinita paciência, amor e bondade, nos perdoa, nos corrige e nos auxilia, através do Espírito Santo, a buscá-lo de uma forma correta e ser uma manifestação viva daquilo que Ele é e que nós também podemos ser, nesse sentido. Então, os atributos comunicáveis que a gente viu foram: Deus é santo, santo, para quem estava aqui. Deus é santo, amoroso, bom, justo, misericordioso, gracioso, fiel, paciente, verdadeiro e sábio. Mais 10 atributos comunicáveis. E agora, o que a gente faz com esse conhecimento? Para onde vamos uma vez que aprendemos sobre esses 20 atributos de Deus? Ou seja, de que forma essas verdades, agora todas juntas, nos transformam? Esse é o tema de hoje. E eu quero encerrar esse nosso tempo, como eu já tinha dado antecipado, acho que na segunda-feira, quero encerrar com o Salmo 139. Se você está com a Bíblia perto, olha que eu nunca te pedi isso, hein? Se você está com a Bíblia perto, pega ela,
Abre no Salmo 139. Se ela não está perto de você, vai buscar rapidinho, me leva junto. Leva o celular junto, vai buscar. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Ouça com atenção, mas eu vou te encorajar de novo, mais uma vez, a você buscar por uma, baixar um aplicativo e ler a Bíblia. Mas vamos lá, Salmo 139. Hoje eu tô com a minha aqui também. A gente já falou, como eu disse, sobre ele no início da semana. É o meu salmo preferido. O Salmo 139 é o meu preferido. Ele, o Salmo 73, o 23, o 1 e o 62. Mas a gente vai falar, o foco hoje é o Salmo 139. Essa reflexão, ela também é bastante baseada no livro Incomparável da Jen Milkin, que a gente está terminando hoje. E que eu espero ter convencido você a ler também. Porque tudo que eu falei nesses 22 dias, como eu disse repetidas vezes, veio em grande parte, não só desse livro, mas também do Renovadas, que também é escrito por ela, ambos publicados pela editora Fiel, disponíveis em português. Bom, vamos lá, Salmo 139. Assim como a Jen Milkin, eu também sempre me incomodei um pouco com o foco que se costuma dar para esse salmo. Só que eu nunca soube exatamente por que eu me incomodava. Eu via o Salmo 139 sendo lido e declamado em apresentação de bebê, por exemplo, exaltando o fato de que aquele bebezinho tinha sido lindamente formado, cada dedinho dele, os seus cabelinhos desenhados por Deus, uma coisinha, um chuchuzinho do Pai Celestial, lindo demais, etc, etc, etc. Ou eu via esse salmo sendo usado com adolescentes, falando, olha só, você está usando o aparelho, mas você foi criado por Deus. E Deus fez você de uma forma especial e admirável. Cada detalhe seu. O seu cabelo do jeito que é, seja ele liso, seja enrolado. Enfim, como eu já disse na segunda-feira, um salmo que é constantemente usado para dar uma elevada, dar um up na autoestima da galera, se assim podemos dizer. Pois então, vamos ver se esse é mesmo o foco do Salmo 139. A gente vai começar lá do versículo 14, que a gente já falou aqui. Versículo 14 do Salmo 139 diz o seguinte: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Muito bem. Peraí que eu me perdi. Sim, é fácil a gente cair na tendência de imaginar nesses contextos que a gente falou anteriormente, de uma apresentação de bebê ou de alguma coisa parecida, e então pensar que esse salmo, num versículo como esse, foi escrito por alguém dócil, frágil, que falou isso passando a mão nos seus cabelos. Mas veja na Bíblia também o que está escrito antes do salmo começar, antes do versículo 1. Salmo 139. Para o mestre de música, salmo davídico. Davídico te lembra o quê? Davídico, Davi. Davi, rei Davi. Rei Davi, um dos maiores reis da Bíblia. Agora imagina, rei Davi, um dos maiores reis da Bíblia, escrevendo isso para dar um up na autoestima dele. Ele, um dia acorda no seu palácio, vai para o espelho, começa a se olhar no espelho e fala, puxa, eu não sei se inspiro muita confiança como rei, eu não tenho muita barba, minha perna é meio fina, sou o menor dos meus irmãos, sei lá, Deus te louvo porque eu fui feito de uma maneira especial e admirável. Não combina, gente, não combina. O Salmo 139, versículo 14, não foi feito para nos ajudar a nos sentir significativos. Sem dúvida nenhuma, o Salmo 139 não é um salmo sobre nós. Ele não é sobre mim e sobre você. O nosso problema maior não é que nos falta autoestima e por isso então Davi fez um salmo para dar uma elevada na nossa moral, para a gente se sentir bem, porque nós somos criados de uma forma especial e admirável. O nosso problema é que nos falta, o que nós precisamos é uma intensa admiração por algo ou por alguém. O que nos falta é ficar maravilhado, ficar de queixo caído diante de alguém ou de alguma coisa. E é por isso que ele fez esse salmo, para que a gente fique maravilhado, deslumbrado, de queixo caído diante de Deus. Esse salmo aqui é um salmo sobre Deus. E com isso em mente, que ele é um salmo sobre Deus, a gente vai começar a ler o Salmo 139 agora, tá bom? Eu vou ler com vocês o versículo dos versículos 1 até o versículo 6. A gente vai passar por ele inteiro hoje. Então vamos lá. Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Presta atenção em cada palavra, porque deve estar te soando familiar algumas coisas aqui já. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces toda, inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Versículos 1 a 6 do Salmo 139. Soa familiar algumas coisas para você? Dá uma olhada. Ele sonda, conhece, sabe todos os nossos movimentos. Deus é onisciente. Ele me cerca por todos os lados, por trás e pela frente, em todas as eras. Ele é eterno. Esse conhecimento é maravilhoso demais, nós não podemos atingir. Deus é incompreensível. Mas continua. Vamos lá, vamos voltar a ler. Do versículo 7 até o versículo 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Vamos continuar? Em qualquer lugar que a gente vá, ele vai estar lá. Deus é onipresente. Em qualquer lugar que eu for, a sua mão me guia e me sustenta. Ele é autossuficiente. E continua. Vamos lá, do versículo 13 ao versículo 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha lá. Ele cria a vida desde o início. Ele é autoexistente. Ele faz obras maravilhosas. Ele é onipotente. Todos os nossos dias são determinados por ele. Deus é soberano. Tá bom? Ainda não. Ele continua. Ele continua nos versículos 17 e 18. Vamos ler esses dois. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Não se pode medi-lo, porque Deus é infinito, ilimitado. E se eu terminasse de contá-lo, ele ainda estaria comigo, porque Deus não muda, ele é imutável. Gente, onisciente, eterno, incompreensível, onipresente, autossuficiente, autoexistente, onipotente, soberano, infinito, imutável. É o que nós lemos no Salmo 139. O Salmo 139 não é sobre nós, que fomos feitos de forma especial e admirável, quer tenhamos perna grossa ou perna fina. Não é isso que esse Salmo está falando. O Salmo 139 é sobre quem nos fez. E quem nos fez? O Deus que nos fez. Dá uma olhada em quem é o Deus que nos fez. Ele é maravilhoso, ele é admirável, ele é de nos deixar de queixo caído. E ele não parou ainda, viu, pessoal? Davi não parou ainda. Ele não parou. O Salmo continua. Só que não é só pra gente parar, então, e ficar de queixo caído. De queixo caído, de queixo caído, sem fazer nada, queixo caído, até babar. Essa não é a ideia de Davi nesse Salmo. Essa descrição, essa reação de ficar maravilhado diante desse Deus que acabou de ser descrito aqui, gera uma resposta. E aí a gente chega naquela parte do Salmo que normalmente a gente dá uma relevada. Você não vai ver, o que você vai normalmente observar é que as pessoas que leem o Salmo 139 falam assim, nós vamos ler do versículos 1 ao versículo 18.
E aí fala assim, e agora nós vamos ler os versículos 23 e 24. E dá uma pulada no que vem agora, porque o pessoal não sabe muito bem o que fazer com ela. Mas, vamos lá. Se você já deve, inclusive, ter visto o Salmo 139 estampado, várias partes do Salmo 139, estampando camiseta, estampando caneca, mas eu duvido que você tenha visto essa parte que a gente vai ler agora, estampando qualquer coisa. Versículos 19 a 22. Vamos lá. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. É aquela parte que a gente fica, né? Deu ruim. Deu ruim? Alguma coisa aconteceu? Será que é um salmo dentro de outro salmo? A nossa cultura não gosta de ouvir falar de ódio, né? De sangue. Como assim mata os ímpios, pessoal? Cadê o amor? A nossa admiração a esse Deus incomparável descrito até agora não deveria me inspirar a sair amando tudo e todo mundo? Como assim? Eu fui às lágrimas aqui lendo a descrição desse Deus maravilhoso. De repente vem um pedido desse? Pois é, considere uma coisa. Nos dias de Davi, a luta era contra carne e sangue de uma forma literal. Mas hoje, a nossa luta ainda existe. Mas em grande parte, ela é uma luta espiritual. Ela é uma luta contra o mundo, contra a carne, contra o nosso inimigo. Nosso inimigo são os nossos próprios desejos desgovernados, é o pecado. A nossa reação, a maravilhosa revelação de quem Deus é, descrita nesses versículos anteriores, de 1 a 18, e vista durante esses 21, agora 22 dias aqui nas lives, não pode ser outra. Realmente, a gente tem que ser como o rei Davi. Devemos odiar o pecado completamente, com toda a força, com todo o nosso ser, e clamar a Deus que o elimine por completo. É isso que esse versículo está dizendo. O desdobramento é natural. Diante de um Deus desse, com todos esses atributos, tudo que nós entendemos e aprendemos sobre Deus, nós vamos ainda continuar achando que eu preciso passar a mão na cabeça do pecado? Nós devemos odiá-lo. Não odiar o pecador. Por favor, entenda a diferença. Odiar o pecado e clamar a Deus que o elimine por completo da terra e principalmente de quem? É agora que a gente vai ver isso. Quase que O pecado de quem, então? Eu tenho que odiar o pecado, mas o pecado de quem? O pecado dos outros? Eu vou sair, então, em julgamento nervoso do pecado dos outros, odiando os que pecam como se eu não fosse um deles? Eu acho que não é isso também que esse salmo está falando. Os 2 versículos finais dão a resposta para nós. E veja bem, esse é um trecho que a gente conhece bem, mas é esse o contexto da história toda aqui. Veja bem com quais pecados Davi realmente está preocupado quando ele clama dessa forma que nós acabamos de ver. Versículos 23 e 24 dizem o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se na minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, conhece o meu coração. Prova-me, guia-me pelo caminho eterno. Ficar de queixo caído, maravilhado, deslumbrado diante desse Deus incomparável que esse salmo descreve tão lindamente. Chorar diante desse salmo, sentir o coração aquecido diante das palavras que a gente leu e viu aqui, é só uma parte do caminho. A admiração verdadeira deve levar à humildade, confissão de pecado, submissão e mudança de rumo. Guia-me pelo caminho eterno. Que salmo, né? Que salmo. Eu fico maravilhada. Salmo 139, fantástico. Fantástico. Que adoração melhor nós podemos oferecer a Deus do que mudar de rumo e buscar então a santificação, o caminho de crescer na dependência dele e de espelhar o seu amor, a sua santidade, bondade, justiça, misericórdia, graça, sabedoria, fidelidade, paciência e verdade. Que seja essa a nossa nova conduta. Buscar e espelhar esses atributos que Deus nos deu para que nós espelhássemos e refletíssemos a sua glória. E onde nós vamos aprender a ser como Ele é? No mesmo lugar em que a gente aprendeu o que Ele é e nós não somos.
Assim como o Salmo 139 desdobra lindamente os atributos incomunicáveis de Deus, a Bíblia toda nos fala sobre esse Deus. Leia a Bíblia. Leia com olhos novos, não procurando versículos que te confortem, mas procurando o que ela tem a dizer sobre quem Ele é. A Bíblia é sobre Deus, é sobre quem Ele é. Ela é o livro que vai te trazer muito mais do que eu fui capaz de fazer nesses 22 dias aqui com vocês. E vai te fazer admirá-lo ainda mais. Todos os dias. Porque ele é infinito e a gente já viu isso. E porque ele é infinito, a nossa admiração por ele não vai acabar. Não importa o quanto você leia e conheça da palavra de Deus. Sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. Contemple na palavra de Deus o seu Criador maravilhoso e incomparável. Olhe com atenção, procure pela coisa certa na Bíblia. O foco não é você, o foco é Deus. Não perca isso de vista. Lembra que a gente começou com medo do coronavírus? Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre Deus, existe algum motivo para deixar que o medo dessa doença nos assole? Que o medo da situação política nos abale? Que o medo da recessão econômica nos tire das estribeiras aí, que a gente fique doido? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a vontade dele para a sua vida é que você cresça no temor e na dependência dele. Só ele é digno de ser temido, adorado, louvado e magnificado. Que os nossos dias sejam cheios disso. Vamos errar? Vamos. Vamos falhar? Com certeza. Mas a gente já viu que esse Deus maravilhoso nos ampara no meio das nossas fraquezas e no meio dos nossos erros. Que a gente saiba reconhecer, confessar e acertar os passos na dependência dele. E quem é ele? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Deus incomparável, descrito tão lindamente no Salmo 139. Amém? Que salmo! Que salmo! Eu chorei fazendo isso ontem. E eu achava que eu ia chorar também, mas até agora eu tô segura. Terminamos, gente. Terminamos. Eu quero agradecer de todo o coração a Deus por ter permitido que eu passasse essas 22 manhãs com vocês. Como Ele foi bondoso comigo. Vocês não fazem ideia. Eu precisava ser lembrada dessas verdades maravilhosas. Eu precisava de cada surra que eu levei. Eu precisava estar mais perto dele. E vocês foram um instrumento que ele usou para eu me aproximar dele, preparando essas mensagens. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que vieram todas as manhãs, talvez nem todas, talvez você seja da turma da tarde, talvez você seja da turma da noite, do Spotify, tanto faz. Eu agradeço cada palavra de carinho, cada uma delas. E eu também tenho 2 agradecimentos especiais que eu não podia deixar de fazer aqui. Hoje é dia de encerramento, então a gente faz. Como nós vimos nesses dias, nós precisamos de relacionamentos. E tem 2 aqui que eu preciso destacar publicamente, porque eles foram essenciais para que tudo isso acontecesse. Eu não faço isso sozinha, ninguém faz nada sozinho. E eu quero agradecer ao Luiz, meu marido, que durante esses 22 dias esteve na retaguarda lá no quarto, segurando as crianças, para que nenhuma delas viesse aqui de pijama pedindo sucrilho de manhã. Eles vinham depois. Eu agradeço o incentivo, eu agradeço a compreensão que ele teve de todas as noites que eu fui dormir depois da meia-noite para terminar de preparar isso daqui. Eu agradeço também as vezes que ele apareceu rastejando aqui no meio da live na sala para ajustar o ventilador que estava fazendo muito barulho, para ajustar a iluminação. Eu te amo, meu amor. Obrigada. Obrigada por isso. E de quebra eu também agradeço a Esther e agradeço o João, que eles assistiram quase todas as lives. A Esther sempre comentando as cores de roupa que ele escolhia, falou qual que eu devia usar, reclamou que no começo eu usava muito preto, falou, mas você tá usando muito preto, você precisa usar colar. Ela me deu várias dicas, tá? E ela disse que eu deveria usar rosa pelo menos uma vez. O dia que eu usei roxo, ela falou, não é rosa, mas tá bom. Então, filha, hoje eu tô de rosa por você. E eu agradeço a Mari. A Mari não gosta que eu fale dela, mas eu vou falar da Mari. A Mari é responsável por tornar possível que as lives estejam no IGTV editadas, com capinha, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte.
e que elas estejam também no Spotify com musiquinha de abertura. É a Mari que faz os versículos de cada atributo naquela arte bonita. Enfim, a Mari. Obrigada, Mari. Você é um exemplo real de trabalho dedicado e você me ajudou muito. E esse é o fim. Mas não é o fim definitivo. Nós encerramos essa série, mas não é o meu plano encerrar as lives do isolamento de uma vez por todas. O isolamento não acabou, então ela também não precisa acabar. Só que eu preciso verdadeiramente de 1 ou 2 semanas, pelo menos, para ajeitar um novo material, para descansar, sim, porque descanso é bíblico. Então, eu vou estar de volta. A ideia, sim, é voltar. Tá bom? Eu estou pensando em falar sobre santificação, sobre contentamento ou sobre pecados intocáveis. Estou tentando decidir ainda. Não sei qual vai ser. Talvez você possa me ajudar a decidir votando. Eu faço uma enquete, alguma coisa nos stories. Vou pensar em alguma coisa. Tá bom? E assim vamos, seguindo e aprendendo juntas enquanto Deus nos permitir momentos como esse. Tá? Eu tenho alguns presentes para vocês. Hoje é dia de encerramento, então não só é mais longo, como tem vários avisos. Eu falei para o Luiz ontem, quando eu estava terminando. Eu falei, nossa, parece culto, porque tá cheio de aviso hoje. Mas enfim, a gente está fazendo um kit de memorização de versículos sobre essa série. 20 atributos, 20 versículos. Para guardar na memória e no coração as verdades bíblicas sobre quem ele é. O download gratuito desse recurso vai estar disponível no blog entre hoje e amanhã no máximo, tá bom? Você pode imprimir, pode salvar no celular, pode fazer o que quiser, contanto que você guarde no coração a palavra de Deus, tá bom? Então o kit de memorização de versículos vai sair. E numa resposta solidária ao hashtag CantaNaná, eu não vou cantar, não vou cantar, mas eu vou te ajudar a cantar comigo numa playlist que vai se chamar Deus Incomparável, que contém todas as músicas que eu mencionei durante os episódios e mais algumas, todas relacionadas aos atributos de Deus. Para que você preencha a sua cabeça com... Eu tive que parar, a bênção cantada. Só assim, eu vou colocar a Paulinha na live para a Paulinha fazer a bênção cantada aqui. Mas essa playlist, ela vai ter todas as músicas que eu falei, tá bom? E mais algumas, para que você preencha realmente a sua cabeça com música boa, com música boa teologia, repleta das verdades em português e repleta das verdades de Deus, tô ficando confusa. E principalmente em português, porque muitas vezes a maioria das músicas que a gente escuta são em inglês, mas essas que eu vou selecionar são todas em português, tá bom? O link para seguir essa playlist lá no meu Spotify também vai estar na bio entre hoje e amanhã, ok? Só que eu preciso dar um aviso sobre isso, já vou avisar de antemão, porque eu não quero piadinha depois. Eu sou uma pessoa eclética, tá? Sou eclética. Tanto em relação a ritmos, como também em relação à idade das músicas que eu selecionei. Então não me julguem. E como eu também mencionei músicas infantis, vai ter uma ou outra, tá bom? Você pode cantar com as crianças ou cantar sozinho também, ninguém vai te julgar. Se você ficar fazendo almoço cantando, meu Deus, é um Deus grandão, ok? Então é isso, gente. Se você não me mandou sua fotinho ainda, eu te espero até o meio-dia. Vai por mim, o nosso cafezão está bombando. Não vou falar quantas fotos são, para você se motivar a fazer parte. Desencana da vergonha, ponha filtro se você preferir, tá todo mundo em casa, sem fazer sobrancelha, ninguém pintou cabelo. Se você quiser, manda uma foto de antes, não é o que eu prefiro, mas eu também aceito. Manda essa foto, com comida, sem comida, com suco, com café. Eu espero até o final do dia que a gente consiga postar essa recordação para vocês. Mas você tem até o meio-dia para fazer isso, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez por tudo. E você que trouxe o seu prato de doce ou salgado, sua fruta, seu café, seu cappuccino, aproveita a festa e nós nos vemos na próxima live do isolamento, começando provavelmente, pelos meus cálculos, na primeira semana de maio, se Deus quiser, se a gente ainda tiver em isolamento. Vamos aguardar os próximos desdobramentos, tá bom? Então, um beijo para vocês, gente. Muito obrigada mais uma vez. Manda sua foto. E não se esqueçam de viver espelhando a glória do nosso Deus incomparável. Que esse conhecimento de fato transforme a nossa vida, a sua vida, a minha vida, e a gente fique de queixo caído diante de quem Ele é, e que a gente possa ter a resposta apropriada a isso, certo? Não basta só queixo caído, que a gente se disponha a viver para a honra e glória dEle, espelhando aquilo que Ele quer que a gente espelhe.
Muito obrigada, gente, e até a próxima. Eu espero a sua foto. E boa festa. Um beijo. Tchau!